Saudações tricolores para você ligado aqui no canal Extremidade Tricolor. Galera do Extremidade, antes de tudo você vai deixar aqui o seu like, você vai comentar e você vai se inscrever no canal, porque isso aí é muito importante pra gente. A gente tá com uma meta aí de quantos inscritos é? Nossa próxima meta? Nossa próxima é 2.000. 2.000, não sei 2 se mil até, inscritos. não sei se até junho, mas o ideal é que seja até o dia 31 de junho a gente bater os 2.000. Então isso daí não é impossível. A gente consegue, o Fluminense é para que acredita, então nós estamos aqui acreditando que vamos bater essa meta de 2 mil inscritos e hoje estamos aqui com aquela nossa sequência de vídeos de data FIFA, Zé. Aqueles vídeos que é para preencher a tua semana vazia sem Fluminense, para encher a tua semana, aquele vazio que você tem no teu coração, aqui no teu peito, que você não consegue preencher. É falta de Fluminense, por mais que o Fluminense nos irrite, mas a gente ama esse clube. E você vai explicar hoje o nosso de 0 ao extremo, Zé. Fala aí pra gente aí, como é que vai ser a nossa dinâmica. Para a galera aí que acompanha a TNT já deve ter visto de 0 a 10, que é um dos programas lá do YouTube da TNT de maior sucesso. Eles montam a lista com o respectivo tema, aí vai classificando em notas de 0 a 10, 0 só pode 1, 10 só pode 1 e o restante pode quanto quiser. No caso da gente, temas específicos sobre o Fluminense, e o de hoje vai ser maiores goleiros da história do Então a Fluminense. gente já tem o 10. Calma, você não Não viu a tem lista como, tipo ainda? assim. Não, Inclusive mas aí tem. tem que ter. Tem que ter o Castilho, pô. O Castilho é o 10. Não tem como ser outro. Calma, deixa, deixa eu Cadê ver o qual é. Castilho? Já tá com o Castilho aí no 10 já, mano. Deixa eu ver qual é a lista, Sem discussão. qual é a guia dos dois aqui. Que eu esqueci. Dois coisas do tier list aberta aqui, eu não. Vai dar spoiler pros outros, não, né? Não, não. Eu só tô com esse daqui pronto. Eu só quero ver qual é a guia para o. É esse? Não, não é esse. Então era outro. Problemas técnicos. Só que a lista já tá pronta aqui. Vambora. Compartilhar a tela. A lista tem uns nomes aqui que não faz muito sentido, fazem muito sentido estar. Inclusive, perto de alguns até um pecado eles estarem juntos. Mas a lista eu vou ler na ordem que está aqui no papel, porque aí já está fora. Fábio, Diego Cavalieri, Paulo Vitor, Castilho, Félix, Júlio, carinhosamente apelidado de Júlio Chester, Ricardo Berna, Paulo Goulart, Fernando Henrique, Ricardo Cruz, Ricardo Pinto e Zete. Nossa, tem uns aí que foi triste, hein? Triste demais da conta. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, porque as coisas aqui estão sem notas. Isso vai ter que ser cortado. Dá uma pausa aí rápido. Então Pronto, vamos lá então, vamos Zé. lá. Primeiro, cara, eu acho melhor a gente segurar para o debate aqui esses três: Fábio, Castilho e Paulo Vitor, que eu acho que são os três Cara, mais. eu acho que, sinceramente, a gente pode segurar, mas eu acho que Castilho não tem nem. Castilho é só o segundo maior ídolo da história do Fluminense, pô. Aí esquece. Primeiro, pra mim, o primeiro é o Fred, depois vem o Castilho. Então, automaticamente é o maior goleiro, é o 10. Mas você que sabe. Você que sabe. Cara, vou começar do Cavalieri aqui para trás e depois a gente debate a trinca aqui, Fábio, Paulo Vitor e Castilho. Cavalieri. Eu vou na minha linha de raciocínio, tá? Na minha linha de raciocínio. O Cavalieri tá acima do Paulo Vitor. Goleiro, campeão, Fluminense, título brasileiro, tal. Não lembro se o Paulo Vitor foi campeão, não foi? Foi. Cara, eu tenho quase certeza que ele foi campeão carioca pelo Fluminense. Eu não sei se chegou a ser campeão brasileiro também. Aí, pra mim, então, eu vou na... Dá uma conferida eu vou na aí. minha... Eu vou na minha linha de raciocínio aqui.
Eu vou na minha raciocínio. Ali, ele ganhou 84, título brasileiro de 84. Ele e o Cavalieri, para mim, empata no 8. Fábio na 9 e no 10 o Castilho. Se ligou? Para mim, ele fica no 8. O Paulo Vitor. O Cavalieri, perdão. O Cavalieri tem um carioca? Não, calma. O Paulo Vitor, desculpa, a pergunta era pro Paulo Vitor. O Paulo Vitor tem algum carioca? Paulo Vitor tem carioca, pô. Tem carioca. Mas o Cavalieri também tem. O Paulo Vitor, ele tem o tri carioca. Isso aí pesa. 83, então 84, 85. Então, para mim, é Castilho pela história dele na 10, Fábio na 9, Paulo Vitor na 8 e Cavalieri na 7. Quem foi o campeão brasileiro de 2010, goleiro? Foi o Cavalieri, não foi? O Ricardo Berna. Não, foi o Ricardo Berna que está aqui. Cavalieri chegou... Eu não sei se chegou em 2010, mas ele não era titular em 2010, não. Que 2010 então, começou com... Você tem 2010 um começou teve o tri carioca do Paulo Vitor, que dá... Na verdade, vamos... 2010, teve Fernando Henrique que se lesionou e não jogou. Teve o Rafael, que foi o goleiro em 2009, que era uma porcaria e não se firmou. Aí entrou o Ricardo Berna. Aí o Ricardo Berna se firmou no gol. Até o Cavalieri ter chance. Aí eu não lembro se o Cavalieri teve chance em 2010 ou se só veio ter chance em 2011. Só que o campeão brasileiro de 2010 foi o Ricardo Berna. Então, para mim, o Cavalieri é 7. Pode deixar no 7. Faz sentido. Vamos lá. Castilho 10. Fábio 9. Paulo Vitor 8. E Cavalieri 7. Esse daqui é um que eu não sei se a gente vai ter muita coisa para debater. Só que só por ser goleiro de seleção, acho que foi goleiro campeão de Copa do Mundo. O Félix, exatamente. O Félix empata com o Fábio na 9. O Félix é surreal. A história dele é impressionante. O Félix ganhou o que pelo Flu? Cara, deixa eu ver aqui. Todo mundo fala do Félix. Não, e é um dos goleiros mais históricos do Fluminense, isso é fato. Títulos do Félix. Campeão carioca 69, 71, 73, 75, 76. Taças Guanabara de 69, 71. Campeão brasileiro de 70. Para mim, quem passa o Paulo Vitor. Exatamente então. Junto com o Fábio Nanó. Goleiro campeão com essa quantidade de títulos aí. Foi goleiro de seleção também. Para mim, na história do Fluminense, Félix empata com... Nesse caso aqui, Félix empata com o Fábio Nanó. Cara, eu vou deixar esse aqui. Eu vou deixar o Júlio César para o final, porque eu quero ver o que é que a gente vai ter para falar dele e ver onde é que vai encaixar. Eu vou pular para o Ricardo Júlio César, então. Ele salvou o Fluminense, né? O Júlio César salvou o Fluminense. Eu vou deixar o Júlio César para ir junto com o digníssimo Ricardo Pinto aqui e o Zete. Esses três aqui eu vou deixar pro final. Zete não tem muito o que falar dele, não. Vamos de Ricardo Berna. Ricardo Berna foi campeão brasileiro. Titular. Pra mim fica ali no 6, 7 ou deixa ele no divisor de águas, no 5, tá ligado? Não, eu acho que o divisor de águas tem que ser o Fernando Henrique. O Berna é um pouco acima do Fernando Henrique, que ele ganhou o título. Cara, esse você concorda? Não é pouco acima, não. Não é pouco acima, não. É muito acima do Fernando Henrique. Isso, para mim, não é a discussão. A discussão, para mim, é se vai ficar junto com o Cavalieri, apesar que eu acho que só pode, como são 12, então acho que só vai poder ser mais um na mesma nota de outro. Então, se for deixar o Ricardo Berna na mesma do Cavalieri, tem que pensar nisso. Não merece, não. Acho que no 6 tá bom. Cara, o foda do Cavalieri é porque 2011 foi de destaque, 2012 também. 2013 para frente do Cavalieri no Fluminense especificamente
não foi bom. Foi a Mas decadência do Cavalieri. 2012 foi absurda, meu irmão. 2012 levou ele pra seleção, meu irmão. 2011, 2012. Eu lembro que era ele, Só que o Jean, Ricardo Thiago Berna Neves, também- Carlinhos e Fred. Só que o Ricardo Berna também só teve um ano constante mesmo no Fluminense, que foi o de 2010. De resto, tá certo. Ricardo Berna na 6. Aí já pode botar o Fernando Henrique aí na 5 já, para mim é o divisor de águas. Para cima do Fernando Henrique foi muito bom e para baixo do Fernando Henrique foi muito ruim. O Fernando Henrique é aquilo. Não, tá longe de ser um exímio goleiro tecnicamente, só que foi goleiro campeão de Copa do Brasil e agarrou muito na Libertadores. A final de 2008 só existiu. Exatamente, a final de 2008 só existiu muito por conta dele e de outros nomes, mas teve muito trabalho dele para essa final de 2008 existir. Então, não dá para jogar ele totalmente no lixo. A nota aí, nota 5 mesmo. É o divisor de águas. Agora o bagulho vai ficar doido. Você botou o Agenor, o Rodolfo, não, né? Esses caras aí. Maiores goleiros da história do Fluminense, se eu colocasse a Agenor aí, seria foda. Tá bom. Então no zero aí, cara, eu colocaria o Ricardo Pinto. Paulo Goulart aqui, goleiro. Paulo Goulart, goleiro tricampeão carioca, 80, 83 e 84, além de ser o maior pegador de pênaltis da história do Fluminense. Então fica acima do Fernando Henrique. Não, Copa do Brasil. Acho que esse daí pode ficar abaixo do Fernando Henrique. Não, peraí, mano, peraí. Pra mim, fica acima do Fernando Henrique. Pegador de pênalti, você... Pra mim, ele vai empatar com o Cavalieri. Não. Tem como não. Bota com Berna. Porque Cavalieri, não, mano. Cavalieri agarrou muito, cara. Não sei se você lembra. Cavalieri agarrou muito. Cavalieri também era pegador. Eu lembro de uma cavadinha do Louco Abreu. Lembro pra caramba. Que ali foi sacanagem. Não, o Cavalieri agarrou muito, cara. É isso que eu tô pensando, porque pro contexto da época do Paulo Goulart, o Carioca tinha uma bem importante. Aí fica naquilo. Para a época do Paulo Goulart, tem essa questão da importância do Carioca e ele foi o maior pegador de pênalti da história do Fluminense. Como pode mais um na mesma nota, eu acho que seria justo deixar o Paulo Goulart junto com o Cavalieri. Então eu acho mais justo você botar o Cavalieri no 8 e botar o Paulo Goulart no 7. Porque, mano, eu não ouvia o nome do Paulo Goulart até você falar aí, pô. Tá ligado? Cavalieri, todo mundo fala do Cavalieri, do tanto que ele agarrou, ele foi fenômeno. Se ligou? Nossa geração realmente vai falar muito dele. Querendo ou não, Fábio e Cavalieri são dois goleiros que você sempre lembrados na geração da gente. Não, o Fábio é esculacho. Se o Fábio for campeão, mais um título. Se ele for campeão da Copa do Brasil esse ano, ele empata com o Castilho. Escuta o que eu tô te falando. É porque o Castilho teve o lance do dedo, né? Volta pro jeito que tava. Que do jeito que tava ia ficar uma nota vaga. Tem que ser isso daqui mesmo. Cavalieri no 7, Paulo Goulart no 6, Ricardo Berna no 5 e Fernando Henrique no 4. Tem que ser assim. Pode ser. É porque o Castilho teve o lance do dedo. Tem mais 4 aqui, um pra cada nota. Mano. O Castilho teve o lance do dedo. Então, tipo assim, falar que o Fábio ganha mais um título para o Castilho é complicado. Exato. Só que o Fábio tem questão da idade, né, irmão? Não, 45 anos. Cara, a questão aí do como é que se diz? Do Castilho é o mesmo que fazer uma discussão de maiores técnicos da história do Fluminense. Tem que ser o Parreira. E de goleiro tem que ser o Castilho. Ídolo, maiores ídolos, que a gente vai gravar isso também, eu acho que vai gravar, quer dizer, eu acho que não, vai gravar amanhã, pode ter uma discussão a mais, para não colocar o Castilho como maior ídolo, pode ter uma discussão a mais, mas como goleiro tem que ser o Castilho. Tá, vamos lá. O próximo já é o Paulo Vitor. Não, aqui é Ricardo Cruz, pô, Paulo Vitor foi na 8. Paulo Vitor, não, eu falei Júlio César, queria falar Júlio César, mas esse Ricardo Cruz também nunca ouvi falar. Tricampeão carioca, que ele foi seguido, 8-3, 8-4 e 8-5.
provavelmente devia ter se revezado com Mas é o Paulo reserva. Goulart. Devia ser o reserva do Paulo Goulart nessa época. Não, era reserva do Paulo Vitor. Pô. Paulo Vitor era o Tricarioca. tricarioca. E pelo Paulo Vitor foi o tricarioca. Paulo Goulart. Não, o tricarioca foi o Félix, não foi? Paulo Goulart foi... Não, foi o Paulo Vitor. Paulo Goulart foi 80... Calma. Paulo Goulart é tricarioca, só que não foi tricarioca seguido. 80, 83 e 84. Ah, tá. Pode botar ele nesse 3 aí, então. O Paulo Vitor... Cara, eu acho que ele tá acima do Fernando Henrique. Não, mano. Fernando Henrique a gente se lembra, pô. Tem velha e coroa que se lembra do Fernando Henrique. Esse cara aí nunca ouvi falar, pô. Eu já troquei ideia com coroa de 80 anos, tricolor, tá ligado? Você que sabe. Eu vou aceitar só porque não tem muito... Não, eu vou comprar essa só porque não tem muito debate. Mas, assim, eu acho que a questão técnica entre Fernando Henrique e Ricardo Cruz desempata. Aí eu colocaria o Ricardo Cruz na 4 e o Fernando Henrique na 3. Só que a discussão da época da gente faz sentido também. E como não tem mais goleiro na lista, então acaba sendo meio que inevitável colocar ou descer o Fernando Henrique. Mano, mas de falar para mim, colocar o Ricardo Cruz na 3. Você determinar. É tipo o Serna. O Serna é muito ruim. Mas ele fez gol que tirou a gente do rebaixamento. Para mim é gol de título, irmão. O Júlio César, ele agarrou o pênalti que não deixou a gente ser rebaixado, tá ligado? Se não me engano, foi em 2018, 2017. Pra mim, o Júlio César... Mas tá bom, bota aí o cara aí. No 3. Então eu vou... Calma, então eu já vou dizer outro ponto aqui que tu levantou. Pra mim, por conta do pênalti que evitou o rebaixamento do Fluminense. Para mim, desce Fernando Henrique para 3. Mas Fernando Henrique foi campeão da Copa do Brasil, né, mano? E o Ricardo Cruz na 2. Fernando Henrique foi campeão da Copa do Brasil, né, mano? Aí já é injusto. Bota o Júlio César na 3. E o Fernando Henrique na 4. Essa questão de título acaba não tendo muito o que debater. Só que é aquilo. Provavelmente, se o Júlio César não agarrar aquele pênalti, a gente estaria na Série B e provavelmente tinha a chance de estar lá até hoje. Não, sim, com certeza. Por isso que ele tá aí onde ele tá. Porque ele terminou bem aquele ano. Cara, o debate agora vai ser bom. Zete ou Ricardo Pinto? Quem vai para 1 e quem vai para 0? Vamos lá. Quem apanhou da torcida do Fluminense? Começa aí a discussão. A gente vai acabar escolhendo um goleiro que, beleza, foi um puta de um goleiro na carreira dele inteira, só que no Fluminense foi algo, pelo pouco que eu escutei já, algo pífio. O Ricardo Pinto, a questão técnica dele, eu realmente não sei, só que ele saiu de uma forma que não foi, eu vou dizer, não foi muito legal para ser meio que educado, mas foi a palavra que eu quero usar, você entendeu bem. A torcida do Fluminense odeia o Ricardo Pinto. Eu acho que ele não deveria nem estar nessa lista de maiores goleiros do Fluminense. Ele deveria estar nos piores goleiros do Fluminense. Aí seria o 10. Não, a gente vai ter lista assim também, calma. Amor. Inclusive, você dá uma ideia que eu vou montar essa lista já para o outro extremo, já para os próximos. Tá ligado? Então, mano, pra mim não tem nem muita discussão. Ali pronto pra gravar, mas vamos voltar ao foco aqui. Bota o Zete no 1 e o Ricardo Pinto no 0. Cara, o Zete... Mano, o Ricardo Pinto, ele apanhou da torcida do Fluminense. Não lembro. Mas, mano, o Ricardo Pinto, ele apanhou da torcida. A torcida desceu da arquibancada e bateu no Ricardo Pinto. Ele apanhou. Tu tem noção dessa parada? Tô ligado. Então, irmão. Meu pai até vai acabar escolhendo... Não, a gente vai acabar escolhendo quem saiu de uma forma não muito legal do Fluminense para 0, que é o Ricardo Pinto, e o Zete para nota 1. É isso aí, gabarito. Cara, não, esse 1 pro Zete aqui é porque não pode colocar mais de 1 na 0.
porque o Zete ficaria forte concorrente. Nessa configuração aqui, ficaria forte concorrente para o Zete. Porque o Zete também não tem nada de significativo no Fluminense, não. Pelo menos não que eu lembro. Possa estar até sendo injusto. Mas é tipo assim, é uma pessoa que não fede nem cheira. Né? A galera não lembra do Zete no Fluminense. Já o Ricardo Pinto, ele é lembrado e é lembrado com ódio, tá ligado? Acho que ficou bom essa lista aí, hein? Como são poucos que eu escolhi aqui, e dá para fazer mais vídeo, porque o Fluminense tem bastante goleiro, talvez não com tanto destaque como esses aqui, apesar que esses dois últimos aqui eu coloquei mais de sacanagem mesmo. Mas acaba. O Ricardo Pinto e o Zé, eu coloquei mais de sacanagem mesmo. Mas é isso, né, Zé? Castilho na 10. Castilho para a posição de goleiro no Fluminense é o concurso, igual o Parreira com técnico. Para vocês que falam que o Fernando Diniz é o maior técnico da história do Fluminense, não é. Eu não falo isso? Fábio e Félix na 9. Não tô falando de você. Se a carapuça serviu. Fábio e Félix na 9. Paulo Vitor na 8. Cavalieri na 7. Paulo Goulart na 6. Ricardo Berno na 5. Fernando Henrique na 4. Júlio César na 3. Ricardo Cruz na 2. Zete na 1. E Ricardo Pinto na 0. Executado essa lista aí. Fechou. Finalizei. Pedir pra galera se inscrever, deixar o like no vídeo. E eu adoro essa dinâmica de 0 ao extremo. Inclusive, já armei algumas listas para fazer outros, para fazer diferente de vídeo. Mas quem gostou, deixar o like, interagir, deixar nos comentários opiniões, críticas, deixar o print aí para viralizar dessa lista. Mas enfim, agradecer para a galera e valeu!